passe a usar esse truque que eu vou te mostrar agora para corrigir todos os seus erros de SPED em até 10 vezes mais rápido. Eu sou Verônica Barreto e eu ensino SPED ECF do absoluto zero ao registro 9.999. Existem basicamente dois tipos de erros, né? O primeiro é o erro de estrutura. Como é que é esse erro de estrutura? Acontece esse erro no momento em que você faz a importação do arquivo lá no validador da Receita Federal, que também é chamado ou conhecido como PVA, né? Então, vamos supor, você faz a geração do arquivo no seu software e aí, no momento em que você leva esse arquivo para importação no PVA, no validador da Receita Federal, ele não importa, ele não faz a importação e aí ele acusa erros de estrutura. Vamos dar um exemplo? Quantidade de campos. Se no campo CNPJ, vou dar um exemplo bem simples, se no campo CNPJ tem N dígitos pela regra e você colocou dígitos a mais, ele não vai aceitar, porque naquele campo só é aceita aquela determinada quantidade de dígitos. Esse é um erro clássico, né, do CNPJ. E aí, também existe o outro tipo de erro, que é o erro de validação. Já nesse caso, totalmente diferente do primeiro, o PVA vai aceitar esse arquivo que você importou no momento em que ele verificou que não existe erro de estrutura, e aí ele faz a importação, porém, durante o processo de validação, ele verifica que existem regras que não estão sendo cumpridas. Que regras são essas? Regras do layout. Vou citar um exemplo bem simples. Suponhamos que no arquivo que você importou seja de um SPED ECD. E aí, o seu ativo e passivo está com valores diferentes. Se bem que nesse caso, o validador do SPED ECD aceita ativo e passivo diferente, mas não deveria, né? Tá. Vamos supor que o ativo e passivo estivesse diferente. A gente conhece no mundo da contabilidade, na ciência contábil, que não pode, que o ativo e passivo devem ter valores iguais. Caso acontecesse essa situação, o PVA responderia com uma parte negativa, dizendo que existe erro, né, de validação. Então, ele não aceitaria o arquivo por completo. E aí, nesse caso, ele não passa para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? A próxima fase de assinatura e de transmissão do arquivo. Agora, o seguinte, existem duas maneiras de se corrigir os chamados erros de estrutura. Uma maneira é corrigir esses erros de estrutura pelo seu sistema. Então, qual é o procedimento? Você vai até o sistema, verifica qual é o erro de estrutura. Vamos supor que o CNPJ esteja com dígitos a mais. Você vai até o sistema, tira o dígito que está sobrando, confere o CNPJ, acerta o CNPJ, coloca o correto. E o próximo passo é você gerar novamente esse arquivo e novamente fazer a importação lá no PVA. Então, se você corrigiu esse erro, era só esse erro de estrutura que tinha, quantidade de campos, né, a mais, você importa novamente no PVA o arquivo e provavelmente a chance é que ele aceite. E aí passe para a próxima fase. A outra maneira de você corrigir um erro de estrutura é você fazer essa correção pelo próprio arquivo texto, também conhecido na nossa área como TXT. Então, qual o procedimento? O PVA vai te mostrar o erro de estrutura e no exemplo aqui que eu estou usando, é claro que no meu curso a gente vê essa situação bem a fundo e eu explico com detalhe o passo a passo da correção de cada erro, tá? Mas voltando ao vídeo. Você verifica que foi feito o ajuste, você verifica a quantidade de campos que tinha a mais ou a menos, no caso, né? Acerta isso no TXT, dá 2 cliques no arquivo, abre o arquivo texto, faz a correção e aí salva, né? Não pode esquecer de salvar, pelo amor de Deus. Salva o arquivo e volta lá no PVA para fazer a importação.
Essas são as duas maneiras de você fazer a correção dos erros chamados erros de estrutura, quando o seu arquivo tem campos a mais ou não está atendendo uma outra regra da estrutura do layout daquele SPED específico. Também existem duas formas de você corrigir os erros de validação. Os erros de validação, o correto e o mais recomendado é que você faça a correção dessa primeira forma. E a primeira forma de você corrigir os erros de validação é indo direto até o seu sistema. Então, como é isso? Você verificou lá no PVA os erros de validação. Pode ser erro de apuração, erro de valor, e o SPED pode ser mensal ou anual, aqui não importa. Então, você verificou o erro lá no PVA, você aciona no seu sistema exatamente qual é a aba, qual é o campo, onde você precisa acertar. E aqui, se você tiver dificuldade de fazer a correção desse erro lá no seu sistema, vale ligar para o suporte, tá? Vale e deve ser acionado o suporte do seu sistema. Por que eu digo que essa é a forma mais recomendada? Olha os cachorros. Que essa é a forma mais recomendada de você fazer a correção dos erros. Por quê? No momento em que você faz a correção do erro lá no seu sistema, a probabilidade é que ele não aconteça de novo. Se bem que se for um erro de apuração, ele pode acontecer de novo no outro mês se você errar de novo. Mas, se for um erro de um SPED anual, por exemplo, você faz a correção daquele erro no seu sistema e muito provavelmente ele não vai acontecer no próximo período, seja mensal ou anual, ok? E aí, corrigindo no seu sistema, gera o arquivo novamente e volta para o PVA para fazer a validação de novo. Esse é o percurso, né? Esse é o processo, digamos assim, do SPED, qualquer SPED que seja, menos o E-Social. E a outra forma de você fazer a correção dos erros de validação e a outra forma de você fazer a correção dos erros de validação é no próprio validador. Aí, nesse caso, você identificou qual é o erro, lê qual é a mensagem, é importantíssimo você ler toda a mensagem do erro de validação. E aí, você clica, costuma ficar de azul, né? Você clica lá em cima daquele erro de validação e o próprio PVA te leva direto para o erro, te leva direto para a linha onde está localizado aquele erro. E aí você também consegue fazer a correção do erro. O único porém nesse caso é que, por exemplo, se você faz a correção ali no validador de determinados erros e precisa, por algum motivo, gerar novamente o arquivo, você precisaria gerar de novo no sistema, importar de novo no validador, e aí o que vai acontecer? Você vai ter que acertar de novo aqueles erros todos que você já tinha feito no validador. Então, dessas duas maneiras, a que eu recomendo que seja feita é a correção no próprio sistema, para que você não crie um vício de estar fazendo aquelas correções todas direto no validador. Um truque que eu uso que sempre dá certo para corrigir SPED, principalmente com muitos erros, é o seguinte. Bom, você muito provavelmente já sabe que eu trabalhei durante muito tempo no setor de atendimento de suporte ao contador em um sistema contábil, né? Então, lá era o seguinte, os atendentes tinham um tempo pré-determinado de atendimento. Não podia ultrapassar os 15 minutos. Então, toda vez que a gente se deparava com um contador que estava com um SPED com muitos erros e erros muito complexos, que inclusive atingiam o limite dos 5.000 erros que o PVA possibilita, o que a gente fazia? A gente começava a criar mecanismos para poder ensinar ele a fazer a solução daqueles erros, né? Que era a nossa função, e também só que durante aquele atendimento, ele queria que a gente já, além de ensinar ele a fazer a correção, fosse corrigindo os arquivos que ele tinha naquele SPED. Então, como eu aprendi a fazer isso? Primeiro, eu visualizava os erros, salvava em PDF
toda aquela relação de erro. Isso é um passo muito importante. Clica lá em salvar, você tem a função de salvar em PDF. Por quê? Com aquilo, eu tinha noção exata de quais eram as mensagens. E aí, qual era o truque? Eu pegava, por exemplo, se tinha um erro apenas de CNPJ e os outros 4.000 erros eram da mesma coisa, o que eu fazia? Eu salvava primeiro em PDF aquele relatório de erros e depois eu ia corrigindo de 2 em 2 erros, validando o arquivo novamente para eu ter noção se aquilo que eu estava fazendo, se aquilo que eu achava que era o correto, aplicar na correção do erro estava funcionando. Porque eu já vi cliente meu fazendo o seguinte, e aluno também. Vai lá, clica, começa a corrigir os erros achando que é o correto. Depois, quando valida, ao invés de diminuir a quantidade de erros, estava aumentando a quantidade de erros do PVA. E aí eu falava, bom, você está tentando corrigir, achando que era esse o problema, mas não era, né? E aí você está aumentando. Foi aí que agora eu ensino, inclusive para os alunos, a fazer esse truque. Passo 1, salve em PDF. Passo 1, salve em PDF os erros para você visualizar qual é a maior quantidade de erros. Vai lá, descobre por que aquele erro está acontecendo e corrige 2 erros. Se a quantidade de erros em seguida, depois que você fizer a validação, diminuir, você está no caminho certo. E aí você continua e replica para os outros. Gostou desse truque? Agora que eu te mostrei na prática qual é a melhor maneira, qual é o truque, né, que eu aprendi para fazer a correção dos erros de SPED, me conta se você utilizou, se você faz a correção dos erros assim, aqui nos comentários, tá? Até mais, um abraço!